Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração neste dia para confirmar algo que Ele já vinha falando desde ontem a mim, porque por alguns dias eu tinha retrocedido daquilo que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos. Por alguns motivos, N motivos, o Senhor já tinha pedido para mim avançar, para mim abrir lives, para mim falar da palavra do Senhor. Só que muitas das vezes o nosso olhar é diferente do olhar do Pai, porque muitas das vezes entramos, não sentimos que as pessoas estão ali porque querem, pessoas entram, pessoas saem, e o nosso olhar humano é diferente do olhar do Pai. Mas quando o Senhor ele levanta alguém para levar a mensagem dele, Ele sabe o motivo por que está fazendo isso, entende? Então, por alguns dias eu tinha falado para mim mesma, eu não vou mais abrir lives, vou continuar somente fazendo vídeos. Mas ontem eu já sou contratada neste aplicativo e em outro para fazer lives, mas eu tinha desistido. E ontem a agenciadora tinha entrado em contato comigo e tinha me questionado o motivo pelo qual eu tinha parado de fazer lives, e ali eu entreguei N motivos para ela. Mas o Senhor começou a falar no meu coração que não tinha sido ela quem tinha me contratado, mas quem tinha me contratado tinha sido quem? O Pai. Tinha sido Ele. Mas não para que eu recebesse nada em troca, mas porque Ele tem algo comigo para que através da minha vida eu possa passar para outras vidas. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração ontem mesmo e eu até respondi a essa moça. Muito obrigada, Gustavo, Deus te abençoe. Em que falava assim, eu tinha acabado de conversar com ela tinha me pedido uma resposta. E quando eu abro a palavra do Senhor, eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui também através disso. Que vem assim uma palavra de título, o dever do empregado, que está em Lucas, no capítulo 17. Essa não é ainda a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. É só para que vocês entendam, quando eu entrar na palavra, o que ela quer falar contigo. E que diz assim, o dever do empregado. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo que for mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Ali o Senhor estava falando claramente comigo que eu não era empregada dela, mas eu era empregada do Pai, porque antes mesmo dela entrar em contato comigo, eu já tinha um serviço com o Pai. Eu já tinha disponibilizado a minha vida com o Pai para fazer conforme a sua vontade. E ali eu estava falando para ela 1001 motivos para não continuar. Mas na verdade, eu tinha que me explicar era com o Pai e não com ela, porque eu estava retrocedendo. E ali eu fui e respondi a ela, eu disse, olha, eu vou continuar. Desculpe por eu ter falado essas coisas, mas eu vou continuar porque o meu intuito não é nenhum desses motivos pelo qual você está falando aí, mas é simplesmente levar a palavra do Senhor. E algumas coisas que aquela moça me falou tocou no meu coração, porque ela disse, qual é o seu nicho? O que realmente é o seu nicho de live? Eu disse, a pregação da palavra de Deus. E ela disse, realmente esse nicho não atrai. Esse nicho, as pessoas não gostam de ouvir. O que está em alta aqui nas plataformas, sabe o que é? É as cartas, é o tarô, é o búzios, é signo. E aquilo ali entrou dentro de mim de uma forma, meu Deus, é por isso que o Senhor me levantou para este lugar. É por isso que o Senhor levantou pessoas para este lugar. Mas veja como é o nosso olhar.
olhar. Nós olhamos, entramos em certas lives e muita gente nessas lives, porque é o que atrai os olhos das pessoas. Mas o Senhor, Ele não vê dessa forma. O Senhor, Ele quer salvar. O Senhor, Ele quer dar direção para vidas. Há vidas perdidas nesses lugares. E as trevas, ela está tomando conta de todos os lugares. Aquilo que estava em oculto, que estava fechado em quatro paredes, hoje em dia não está mais oculto, mas está em todos os lugares. E os filhos de Deus, que é para resplandecer a glória do Pai, estão fazendo o quê? Recuando, retrocedendo, se sentindo inferior, se sentindo pequeno. Mas não é isso que o Senhor me levantou e não é isso que o Senhor levantou pessoas aqui, mas é para pessoas se levantarem, se colocarem em posição como um exército para guerrear, porque as trevas estão tomando lugar. Mas maior é aquele que me chamou e maior é aquele que te chama neste dia. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, que deu confirmação a tudo isso que eu venho falando aqui, sabe o que é? Porque eu falei para ela, eu não vou desistir. Porque quando eu escutei aquilo que ela falou, que o que dava mais entretenimento, que as pessoas gostavam mais nessas plataformas hoje, eram essas coisas. Era tarô, era cartas, era búzios, era signo. E eu parei naquele momento, eu disse, eu não posso retroceder. Foi para este momento que o Senhor me levantou. E eu vou, não importa a quantidade de pessoas que esteja, eu vou para resplandecer a luz do Senhor. E a palavra que o Senhor me confirmou hoje está em Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Deus disse, homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu rolo para comer e disse, homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse, homem mortal, vá e diga ao povo de Israel que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, eles dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou, homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que eu estou lhe dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção, como se não derem. Essa palavra foi muito clara para mim neste dia, dizendo, fale o que eu estou mandando falar, mesmo que eles deem atenção ou se não derem. Mesmo se tenha uma pessoa ou tenha 100. Mesmo se eles gostem de ouvir ou se não gostem. E a palavra ainda vai confirmar mais na frente no versículo 17. Homem mortal, eu estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a ele os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que ele não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Veja a importância de fazer aquilo que o Senhor manda.
Veja a responsabilidade que o Senhor colocou as mãos. Quando o Senhor toca no nosso coração para fazer algo, meu irmão, não é coisa pequena, não. Ele está falando de vidas, Ele está falando de salvação, Ele está falando de eternidade. Ele está vendo lá de cima o que eu faço, o que você faz. E Ele envia os seus para falar para vidas. E muitas das vezes retrocedemos por N motivos, muitas das vezes nos calamos, nos preocupamos com outras coisas, com o que vamos fazer, com o que vamos comer, porque estou trabalhando muito, porque não tenho tempo. Mas esquecemos que tudo vem do Pai. Tudo vem de Deus. A partir do momento em que nós nos pusemos de prontidão para fazer algo para o Senhor, nós não podemos retroceder mais. Por quê? Porque a nossa vida pode ser ceifada. Porque assim como o Pai, Ele ouviu que você ia se levantar, que você ia prosseguir na caminhada, que você queria algo com o Pai, fazer algo para o Pai, o inimigo também ouviu as tuas palavras. E se você retrocede, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu não quero mais fazer. Eu não estou mais disponível para você. Fala com outro, porque eu não quero mais. E quem é que está fazendo isso para você dizer essas palavras? É o próprio inimigo, porque é ele quem quer ganhar nessa situação. Existe uma briga entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Existe uma briga por vidas, por almas, que nós, como humanos, não entendemos. Achamos muitas das vezes que é irrelevante. Mas, meus irmãos, isso se fala de eternidade. Essa própria palavra que Deus falou para Ezequiel, Ele colocou responsabilidade de vidas na mão de Ezequiel. Que ele fosse, falasse a mensagem do Senhor para pessoas em certos lugares. Mas estava nas pessoas. Você ia fazer aquilo que Deus estava mandando. E era cada um por si. Quem quisesse ouvir, se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e seguir a sua vida, se salvaria ela e se salvaria eu. Mas se a partir do momento em que eu falo, a pessoa simplesmente olha, ignora e sai, a responsabilidade da salvação está na mão dela, mas não está mais comigo, porque eu estou fazendo aquilo que o Pai me levantou para fazer. Mas a partir do momento em que existem vidas aí do outro lado, em que precisam ouvir algo que Deus está direcionando neste exato momento, para que elas se arrependam de algo que estão fazendo, porque possa ser que esse pecado leve à morte. Não estou falando tão propriamente a morte carnal, mas a morte espiritual, para perder a sua alma. E eu do lado de cá digo, o Senhor me dá uma palavra, eu digo: não, agora não posso, hoje eu não posso, estou sem tempo. Não quero mais fazer, não vou mais entrar, só tem 10 pessoas, só tem 3, não vale a pena. Ali aquela pessoa que precisava ouvir, não vai ouvir, vai morrer no pecado dela, mas eu também levarei a minha responsabilidade. Sabe por quê? Porque um dia eu disse que queria fazer a obra. Um dia eu disse ao Senhor que gostaria de ganhar almas para o reino dos céus, mas o que? Eu dei ouvido ao inimigo no determinado caminho em que eu estava percorrendo, onde ele soprava no meu ouvido dizendo N motivos para o qual eu não procedesse, para que eu desistisse. Mas essas vozes, meu irmão, não é como algo feio, é algo prazeroso. Olha, você está cansada, não faça hoje. Olha, deixa para fazer mais tarde, enquanto algumas vidas estão naquele momento precisando ouvir uma palavra. Mas eu deixo para falar mais tarde. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, que já ouviu a voz do teu Senhor, já teve direção do Senhor alguma vez na tua vida para que você fizesse algo, não retroceda, porque isso é muito perigoso. É perigoso para você, é perigoso para os outros. Lembre-se que estamos aqui nesse mundo como discípulos de Deus para fazer a obra do Senhor. Ele não precisaria de mim nem de você, mas Ele fez um propósito disso. Ele formou uma aliança conosco.
Ele simplesmente formou uma aliança comigo e com você, para que almas fossem salvas